Vamos seguir na brincadeira aqui. Bom, então como vocês viram agora, ainda há pouco, naquela videoaula, basicamente você tem o quê? Uma estação na qual você estaciona o seu aparelho. São colocadas balizas ou bastão nos pontos de interesse, os pontos acerca dos quais você precisa obter informações, fazer medições, e são medidos ângulos entre um alinhamento tomado como referência e os outros alinhamentos de interesse, e as distâncias do ponto em que o aparelho está estacionado e os ditos pontos de interesse, certo? Basicamente é o que a gente executa. Em algumas situações é medida a altura do instrumento, quando se interessa em informações altimétricas, se o interesse for só planimétrico, não é necessário medir a altura do instrumento. Vamos adiante. Basicamente, repetindo a informação, como eu falei para vocês, né, o que a gente tem, que a gente enxerga é o ponto no qual colocamos o equipamento, instalamos o equipamento e os pontos de interesse. Nós usamos as balizas ou os bastões, o bastão tem um prisma aqui na frente, no topo dele, a baliza não. Nós usamos esses instrumentos auxiliares de modo a possibilitar um prolongamento, uma elevação do ponto topográfico, ó, na vertical, que possibilitando assim, facilitando a visualização deste ponto. Instalo o aparelho aqui, enxergamos o ponto que está instalado. O outro ponto pode estar escondido por vegetação ou atrás de alguma elevação do terreno. A gente coloca uma baliza aqui e isso promove uma elevação virtual do ponto. Pronto, visamos o aparelho para as duas balizas, conseguindo então o ângulo entre esses alinhamentos. Gente, só um minutinho. A leitura dos ângulos pode ser feita desse tipo aqui, ó, com o aparelho não orientado, que é aquela situação em que o alinhamento tomado como referência não coincide com a marcação de 0 grau ali no aparelho. Quando a gente faz uma leitura, uma medição de ângulo, na qual a leitura inicial é diferente de zero, é dito que o aparelho está não orientado. Alternativa: o aparelho está orientado na ré, aparelho orientado na avante e temos os ângulos de deflexão. Vamos seguir. Temos aqui a situação em que, observe bem, está o vértice A, ok? Uma direção tomada como 0 grau e me interessa medir o ângulo entre B e C. Quando eu avistei, ó, instalei meu aparelho aqui e apontei a luneta para o ponto B, existia nessa direção, essa direção coincidiu com uma marca diferente de 0 grau, já tinha uma leitura L1 diferente de zero. Foi aquele que eu ilustrei lá na aula anterior, no slide em algum momento anterior. LA e aqui LC, no caso LB e LC. Fiz a leitura, quando cheguei na direção C, tinha o valor L2. Então, o ângulo é quem? Leitura final menos leitura inicial. Se alfa for negativo, eu faço o quê? Soma o valor dele 360 graus. Por exemplo, eu poderia estar aqui, né, L1, e a leitura final for um valor por aqui, assim, por exemplo. Ó. Deixa eu ilustrar aqui. Agora que eu aprendi a riscar esse trem, agora não perco mais um. Aqui, ó. Eu podia estar nessa direção aqui, por exemplo. Ó. A leitura final, um LD, teria isso aqui, ó. Um L3 aqui. Vou chamar isso aqui de L3. Alfa, no caso, chamar de alfa 2 é igual leitura final L3 menos leitura inicial, que seria L1. Me interessa esse ângulo aqui, gente. Estou medindo agora esse ângulo aqui, ó. Leitura final L3 menos leitura inicial L1. Ora, L3 é menor que L1, tá vendo? O valor de L3, a leitura L3 é menor que a leitura L1. Então, isso aqui, essa diferença aqui
vai ser negativa. Não vamos tratar ângulo negativo. Então, o ângulo correto seria esse valor menos 360 graus. De fora, no caso. Claro para vocês? Sigamos. Ainda quero falar alguma coisa sobre orientado a ré e orientado avante. Deixa eu ver as próximas. Então, a forma natural de se fazer um levantamento topográfico, eu vou progredindo na ocupação dos pontos. Em algum momento, meu aparelho estava estacionado aqui, posteriormente vim para cá, a sequência, a estação da sequência é essa aqui, e assim vai. Então, quando eu uso como referência, como alinhamento de referência, quando eu uso como alinhamento de referência aquele formado pela estação que eu ocupo e a estação que eu ocupei anteriormente, essa leitura é dita com o aparelho orientado a ré. Por exemplo, eu estava na estação 1, fui para a estação 2. Agora, da estação 2, eu pretendo visar alguns pontos e medir o ângulo que esse alinhamento 2, 1 faz com o alinhamento 2 outros pontos. Por exemplo, aqui, ó, vou tentar... Gostei desse negócio de riscar aqui. Eu estou aqui, ó. Tem isso aqui e tem isso aqui. Estação 1, estação 2. Meu aparelho está estacionado aqui, nessa estação. Me interessa fazer medições para esse ponto aqui, por exemplo. Um ponto de cadastro, um ponto de detalhe qualquer. Ponto P1. Ponto P2. Ponto, vou botar aqui, ponto P3. Então, observe aqui, ó, tem esse alinhamento aqui horrível que eu estou tentando, tá vendo? Que vai da minha estação 2 ao ponto P1. Tem esse outro alinhamento que vai da minha estação 2 ao ponto P2. Tem esse outro alinhamento que vai da minha estação 2 ao ponto P3, que agora é esse aqui, ó. Beleza? Então, eu estou usando como referência para a medição desses ângulos o alinhamento formado pela estação que eu estou e a estação que eu ocupei anteriormente. Então, isso é um ângulo medido com o aparelho orientado a ré. Se for um ângulo horário, o ângulo vai ser esse aqui, orientado a ré. Se fosse um ângulo no sentido anti-horário, o zero está aqui em cima, a referência está aqui em cima. Aqui foi no sentido horário. Anti-horário, o ângulo lido pelo aparelho seria esse aqui. Entendeu? Mesma coisa para os outros dois pontos aqui. Pois bem, vamos apagar essa coisa feia aqui agora. Que negocinho massa, rapaz. Vou ficar craque nisso. Ó, apaga, infeliz. Pronto, beleza. Pois bem, esse é o caso de aparelho orientado a ré. Porém, há situações em que eu vou, em vez de, por alguma situação, por alguma conveniência, em vez de usar como referência a estação que eu ocupei anteriormente, a linha formada pela estação que eu estou e a estação que eu ocupei anteriormente, eu resolvo usar como referência para a medição dos ângulos o alinhamento formado pela estação que eu estou ocupando e a estação que eu vou ocupar na sequência. No caso de ângulo medido dessa forma, o aparelho é dito orientado avante, orientado na avante. Ainda no caso de um aparelho com medição horária, se o zero coincide, melhor, a referência, o início da medição dos ângulos está aqui nesse alinhamento e ele cresce no sentido horário, então seria esse ângulo aqui. Mas se o meu aparelho fosse de graduação anti-horária, o ângulo indicado ao usar como referência este alinhamento aqui, BC, o ângulo indicado seria este aqui. Ok? Pois bem, sigamos. Além desses ângulos horário e anti-horário, orientado na ré ou na avante, temos também os chamados ângulos de deflexão. O que caracteriza um ângulo de deflexão
é que a direção tomada como referência para medição do ângulo não é o alinhamento propriamente dito, e sim o prolongamento de um determinado alinhamento. Por exemplo, eu estou com o aparelho estacionado no ponto B, estão vendo aqui, no ponto B, faço uma pontaria para o ponto A, ok? E em vez de começar a buscar imediatamente o ponto C, eu pego a luneta do meu equipamento e faço um giro na vertical, trazendo ela para apontar para o lado de cá, 180 graus. Em vez de rodar no plano horizontal, eu simplesmente giro a luneta no plano vertical. É um movimento chamado de bascular a luneta. E agora a minha referência está sobre este alinhamento aqui, ó, o prolongamento do alinhamento AB. Com isso, se eu me desloco para enxergar o ponto C, eu giro a luneta para a direita, se imaginem aqui no ponto B, olhando na direção do prolongamento, certo? Então, se vocês giram a luneta para a direita para encontrar o ponto C, você vai ter o valor do ângulo e essa deflexão é dita, esse ângulo é chamado deflexão à direita. Se acontece como nesse outro caso aqui, novamente de frente sobre esse ponto e apontado para, olhando para o prolongamento, se o ponto que me interessa demanda que eu gire a luneta para a esquerda, a deflexão resultante é dita deflexão à esquerda. Deflexão é ângulo que varia entre 0, hipótese em que o ponto de interesse está exatamente sobre o prolongamento, entendeu? 0 e 180 graus, hipótese em que o ponto de interesse está exatamente sobre o alinhamento que foi prolongado e não sobre o prolongamento. Se passar de 180 graus aqui, vai ser uma deflexão à direita. Se ficar menor que 180 graus, vai ser uma deflexão à esquerda. Vocês estão entendendo, gente? Tá todo mundo entendendo isso aí? Espero que sim, né? Pois bem, o que é que eu falo mais aqui? Tal, deflexão, leitura direita, leitura esquerda, beleza. Vamos fazer uma ilustração aqui para vocês entenderem como que a graduação do equipamento influencia nos valores da deflexão. Vamos lá. Observe aqui, ó. Eu tenho. Vamos imaginar o aparelho composto da seguinte forma. Em cima, dentro do limbo do aparelho, existe um ponteiro, uma agulha, que tem o seu movimento solidário ao movimento da luneta. Vamos pensar assim, ponteiro e luneta. Então, como é que acontece o movimento, a medição da deflexão? Observe, tá vendo? Olha só que eu só girei a luneta, vocês viram? Girei a luneta no plano vertical. Ela estava apontada junto e agora veio para cá. Aí agora eu vou procurar uma direção. Observe se a luneta gira para cá, para minha... Se imaginem aqui olhando na direção apontada pela luneta, tá vendo? Se a luneta girar para cá, você está buscando um ponto à direita. Se a luneta girar para cá, você está buscando um ponto à esquerda. Então, qual vai ser a leitura indicada no seu instrumento conforme você gire para a direita ou para a esquerda? Observe, se o movimento é solidário, o que acontece? Tá vendo? Eu encontrei um ponto nessa direção e o ângulo indicado foi 30 graus. Leitura indicada 30 graus. Deflexão direita de 30 graus. Tá vendo? A minha luneta se deslocou para a direita em busca do ponto de interesse. E o aparelho mediu ou indicou direto a leitura de 30 graus, que coincide com o valor da deflexão, que é este ângulo aqui, ó. Esses dois ângulos, esse aqui e esse aqui, são ângulos opostos pelo vértice, logo são de mesmo valor. Pois bem. Agora a seguinte situação. Girei a luneta, o ponto que me interessa estava à esquerda. É uma deflexão à esquerda de 30 graus, mas a leitura do equipamento foi 330.
Então, sempre que eu tiver um valor, uma leitura maior que 180 graus, eu preciso diminuir dessa leitura o valor de 360 graus para achar o valor da minha deflexão, correspondente à minha deflexão. Mais uma vez, insisto com vocês, a minha deflexão, que é este ângulo aqui, é oposta pelo vértice a este ângulo aqui. Esse aqui é o vértice. Então, são valores iguais. Quanto é esse ângulo aqui? 330 para 0. 30 graus, que é esse valor aqui. Sigamos. Isso aqui é um caso de um aparelho com graduação horária. Então, no caso de um aparelho com graduação horária, deflexão à direita coincide com o valor da leitura e deflexão à esquerda, não. Eu preciso diminuir do valor, eu preciso diminuir a leitura de 360 graus para poder encontrar o valor da deflexão. No caso de um aparelho com graduação anti-horária, como é o caso aqui, tá vendo? Olha como está crescendo. As coisas se invertem. Girei a luneta, basculei a luneta no plano, o ponteiro não se moveu. Quando eu procuro uma deflexão à direita, olha o valor aqui de leitura foi 330 e a deflexão 30 graus. Quando eu basculo minha luneta para a esquerda, aí neste caso a leitura do equipamento coincide com o valor da deflexão, que é 30 graus. Quero chamar a atenção de vocês agora ao efeito do dito caminhamento. Assim como acontece com o sentido de graduação, classificado como direita ou horária e anti-horária, o caminhamento, que é a forma de percorrer uma poligonal, também pode ser classificado como horário e anti-horário, caminhamento horário e caminhamento anti-horário. Observe essa aqui, uma poligonal fechada. No vídeo que eu estou deixando para vocês assistirem amanhã, o vídeo que eu preparei de uma aula, eu apresento esses conceitos, as definições para vocês de forma mais rigorosa de poligonal fechada, de poligonal aberta, poligonal apoiada, esse tipo de coisa, certo? Então não deixe de assistir. Mas já adianto aqui, repito aquele conceito que estará lá. Poligonal fechada é essa, em que eu saio de um ponto e volto para ele. Ela forma uma figura fechada, tá vendo? Isso é uma poligonal fechada. Observe que eu coloco, eu nomeio os pontos, os vértices da poligonal, de modo a refletir a ordem em que esses pontos foram ocupados pelo meu teodolito. Então, primeiro eu instalei aqui, depois eu mudei com ele para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, e voltei para aqui. E fiz esse ponto A no final. Observe que os pontos estão nomeados no sentido horário, caminhamento horário. Quando eu percorro a minha poligonal dessa forma, eu ocupo os pontos nessa sequência, disse que o levantamento foi feito por caminhamento horário. Essa classificação de caminhamento horário e anti-horário só é pertinente a poligonais fechadas. Poligonais abertas não são passíveis desse tipo de classificação. O caminhamento aplicado em uma poligonal aberta não é passível desse tipo de classificação. Pois bem, agora imagine o seguinte. Nessa situação aqui agora, observe que mudou a ordem de ocupação dos pontos. Agora os pontos estão progredindo no sentido anti-horário, tá vendo? Caminhamento poligonal foi percorrido no caminhamento anti-horário. Perfeito. Vamos agora pensar o seguinte. Bom, para começar um levantamento topográfico, eu implanto no campo imediatamente 3 pontos. O ponto do qual eu vou partir, certo? O ponto que vai ser o último ponto que eu vou instalar meu equipamento e o ponto que vai ser o ponto seguinte que eu vou instalar meu equipamento. Então, para começar, eu faço isso. Evidentemente, se já não existir esse ponto aqui, há situações em que já existe lá no terreno
dois pontos prévios, então eu instalo em um e uso o outro como referência, como último ponto. Mas assim, eu preciso de 3 pontos iniciais para começar a brincadeira. Bom, supondo então que a ordem vai ser essa aqui de execução. Observe esse ângulo medido aqui, gente. Esse ângulo está crescendo no sentido horário ou anti-horário? Todos me respondam, por favor. Ó, pense em como se movimenta os ponteiros de um relógio. Exatamente. Esse ângulo é um ângulo medido por um aparelho de graduação horária. Tá vendo? Ó, como é que tá? Essa seta indica o sentido de crescimento dele. Então, está no sentido horário. Então, veja que eu, ao colocar o meu aparelho aqui, fazer referência a este alinhamento aqui e medir o ângulo no sentido horário, eu acabo saindo com um ângulo dito externo. Tá vendo? Se o meu aparelho fosse de graduação anti-horária, crescesse nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, tá vendo? Usando essa mesma referência, tá vendo? Essa mesma referência, o meu ângulo medido seria esse ângulo aqui, que seria interno. O que é que eu digo? Se o caminhamento é horário e o aparelho tem graduação também horária, resulta para poligonais fechadas na medição de ângulos externos, certo? Pois bem, deixa eu apagar isso aqui, ficou breado aqui, como diz. Pronto. O que eu tinha acabado de adiantar para vocês. No caso, dessa forma aqui foi o seguinte agora. Eu peguei a minha poligonal agora no sentido anti-horário, tá vendo? Fiz o caminhamento anti-horário, ok? Caminhamento anti-horário e mantive a utilização de um aparelho com graduação. Olha como é que tá a seta aqui desse ângulo, tá vendo? Ó, a seta desse ângulo como é que tá, tá vendo? Esse ângulo é graduação horária ou anti-horária? Novamente, graduação horária. Mudei apenas o caminhamento da poligonal. Então, mudando o caminhamento da poligonal, mantendo um aparelho de graduação horária, o ângulo medido, em se tratando de poligonal fechada, é um ângulo interno. Vou repetir agora. Se eu estou com este caminhamento, observe que isso eu estou assumindo o quê? Aparelho sempre orientado na ré. Tá vendo? Medição, ângulo feito com aparelho orientado a ré. Agora, se eu mantenho essa mesma orientação, aparelho orientado a ré, e estou usando um aparelho de graduação anti-horária. Graduação anti-horária cresce nesse sentido aqui, né? Então, se o zero está aqui em cima, 10, 20, 30, tal, vai vir nesse sentido. Então, o ângulo que eu estaria lendo seria esse aqui. No caso de caminhamento anti-horário e graduação também anti-horária, eu teria a medição de ângulo externo. Nesse caso aqui foi ângulo interno, porque eu estou com caminhamento anti-horário, mas a minha graduação está sendo horária, resultando em ângulo, na medição de ângulo interno. Tá claro para vocês isso? Que bom. Fico muito satisfeito. Sigamos. Tá. Tente fazer sob a hipótese o que eu acabei de fazer. Gente, é o tipo de coisa que vocês precisam realmente fazer para se apropriar, entender de fato isso aqui. Eu chegar lá no papelzinho e fazer qual é o esquema de graduação do ângulo aqui, horário e anti-horário, como é que vai ser esse ângulo medido? Vai resultar
Essa medição vai resultar em ângulo interno ou externo. Eu tive uma professora de cálculo 1 que me falou uma coisa uma vez. Ó, Fabrício, tem algumas coisas, tem alguns entendimentos que só entram pelo punho. Ou seja, só você fazendo que você vai conseguir enxergar. Então não precisa ser boxeador, né, para assimilar esse conhecimento, essa filosofia de que algumas coisas você só conhece utilizando o punho. Você vai conseguir aprender via utilização do próprio punho. Vamos lá. Agora eu quero chamar a atenção, eu vou começar a entrar nas questões referentes a controle de erro angular. Então, de cara, o fundamento do controle do erro angular está em você saber qual era o ângulo esperado para aquele polígono. A gente não consegue dizer, por exemplo, qual deveria ser o ângulo exato entre o alinhamento de dois. O ângulo. Desculpa, a gente não consegue dizer qual seria exatamente o ângulo entre dois alinhamentos. Mas se eu estou com um polígono fechado, eu consigo dizer quanto deveria ser a soma de todos os ângulos daquele polígono. Aí eu consigo então calcular o erro do meu levantamento topográfico, das medições que eu fiz. Vamos pensar da seguinte forma: tenho aqui um triângulo, ok? Espera-se, observe aqui, tem essa reta de suporte do lado BC. Vou passar pelo ponto A uma reta paralela à reta R, tá vendo? Então o que é que eu tenho? Se eu prolongo, o que é que eu tenho aqui, ó? Observe que esses dois ângulos aqui são ângulos opostos pelo vértice, ou são ângulos alternos internos, tá vendo? Então são iguais. Semelhantemente, esse ângulo gama se repete aqui em cima, de onde sai a seguinte conclusão: que qualquer que seja o triângulo, esse triângulo é um triângulo qualquer, espera-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulte em 180 graus. Alfa mais beta mais gama, 180 graus, ok? Por que que isso é importante? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Pois bem, uma vez que aí conhecemos o que se esperar da soma dos ângulos internos do triângulo, a pergunta seguinte é: como isso pode nos ajudar em se tratando de outros polígonos que não o triângulo? De uma forma geral, demonstra-se que um polígono de n lados pode ser subdividido em n-2 triângulos, como vocês conseguem enxergar por essas figuras aqui. Temos um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, dos quais a gente consegue subdivisão em 2 triângulos, 3 triângulos e 4 triângulos, respectivamente. Vamos pensar então nessa figura aqui de 5 lados, que não é um polígono regular. O que se esperar para a soma dos ângulos internos desse polígono? Primeiro, dividimos em 3 triângulos, não interessa de onde eu comecei aqui do vértice 4, poderia do 3, do 2, do 1, qualquer vértice desse aqui, poderia iniciar minha subdivisão. Do triângulo 1, o que é que eu tenho? Que a soma dos seus ângulos internos, deve resultar em 180 graus. Idem para o triângulo 2 e triângulo 3. Observemos, porém, que esse ângulo aqui no vértice 1, esses dois ângulos no vértice 1, é o ângulo θ1, o ângulo interno do polígono. É formado por essas duas partes aqui, α11 e α12. Semelhantemente, no vértice 2, temos a mesma coisa. A soma dos ângulos α22 e α23 resulta num ângulo interno θ2 da nossa figura inicial. Por fim, no vértice 4, a mesma coisa. Temos esses três ângulos, α4 do triângulo 1, α4 do triângulo 2 e α4 do triângulo 4. Α4, aqui está como α4, 3, mas esqueçam, é isso mesmo. Alfa4, esses três ângulos aqui resultam no ângulo θ4, ok? Então, somar os ângulos θ1, θ2, θ3, θ4 e θ5 resulta em 3 vezes 180 graus, vindo de cada um desses triângulos que foi colocado aqui. Então, de uma forma geral, o que temos?
que a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer deve ser igual à quantidade de triângulo na qual aquele polígono pode ser subdividido, multiplicado por 180 graus. Cada 180 graus aqui, evidentemente, vindo de um desses triângulos. Colocado de outra forma, espera-se então que, ao subtrair da soma dos ângulos internos do meu polígono, ao subtrair deste valor, o que seria a soma dos ângulos internos de n menos 2 triângulos, o resultado disso seja zero. Porém, isso é o que se espera para polígonos perfeitos, polígonos teóricos, polígonos perfeitos. Quando se trata de medições feitas em campo, como a gente já viu, toda medição tem erros. Medir envolve inserir erro nas suas medições, inevitavelmente. A gente já viu que pode ser por variadas fontes, mas sempre o resultado da medição vai ter uma parcela de erro. De modo que a diferença entre a soma dos ângulos do meu polígono e o que se esperaria para a soma da quantidade de triângulos na qual aquele polígono pode ser subdividido, a diferença não resultará zero, resultará em uma parcela que chamamos de erro de fechamento angular. Bom, a título de exemplificação, temos aqui um polígono com 8 lados e a medida dos seus ângulos internos indicada aqui ao lado de cada vértice. A princípio, eu pergunto para vocês, chamo a atenção de vocês para o caminhamento desta poligonal. Observem que a nomeação dada aos vértices, como eu já falei, decorre da sequência na qual esses vértices foram ocupados. Então eu vejo que essa poligonal, os vértices dessa poligonal foi ocupado no sentido anti-horário. Temos então a poligonal desenvolvida por caminhamento horário. Observe também que essa seta aqui das setas dos arcos que indicam os ângulos, elas estão todas direcionadas no sentido horário, indicando que esses ângulos foram medidos no sentido horário. E como já disse para vocês em outro momento, quando eu tenho o caminhamento da poligonal divergindo do sentido de graduação do ângulo, isso resulta na medição de ângulos internos, quando evidentemente se tratado de poligonal fechada. Pois bem, do que vimos até agora, a soma desses ângulos, para calcularmos o erro de fechamento angular, precisamos da soma dos ângulos medidos em cada um desses vértices. Essa soma dá 1079 graus, 59 minutos e 7 segundos. É uma poligonal de 8 vértices. Logo, ela pode ser subdividida em 6 triângulos, e a soma dos ângulos internos desses 6 triângulos equivale a 1080 graus. O erro angular, portanto, é dado por essa expressão que eu informei anteriormente para vocês. Somatório dos ângulos internos, 1079 graus, 59 minutos e 7 segundos, menos a soma dos ângulos internos da quantidade de triângulos na qual aquele polígono pode ser subdividido, no caso, 1080 graus. Resultando então em um erro de fechamento angular de menos 53 segundos. Ou seja, houve uma subestimativa na medição dos ângulos internos. Olha a situação que temos, gente. A questão é, um ângulo externo beta é obtido mediante essa expressão aqui, 360 graus menos o valor do ângulo interno. Ok? Nenhuma dúvida em relação a isso. Então, o que é que eu tenho? O que seria o somatório dos meus ângulos externos? Somatórios de n ângulos de valor beta-i. Quem é o valor beta? 360 menos o respectivo valor de θi. Aplicando propriedade de somatórios, eu separo somatório de 360 menos somatório de θi. Somatório de constante é igual a constante vezes o resultado somatório. Somatório de 360 para ir variando de 1 a n é igual a 360 graus vezes n. E quem é o somatório? O que é que eu espero para o somatório de θi? Eu espero que o somatório dos ângulos internos seja quanto?
n menos 2 vezes 180. Não é isso que eu espero para o somatório dos ângulos internos de um polígono regular de um polígono perfeito? Acabamos de ver ali. Então, tenho 360n menos n menos 2 vezes 180. Efetuo esse produto aqui, chegando a 360n menos 180n mais, menos com menos, mais 2 vezes 180, 360. E agora eu faço então essa expressão aqui, ó. Somatório de beta-i é igual a 180n mais 360n menos 180n dá 180n. E sobra esse 360 aqui. Coloco 180 em evidência e fica 180 graus vezes n mais 2 é o que se espera da soma dos ângulos externos de um polígono perfeito, de um polígono regular. Então, para ângulo interno, a soma esperada é n menos 2 vezes 180, certo? A gente viu por que chega a isso. Porque é o número de ângulos, um polígono de n lados, você consegue subdividi-lo em n menos 2 triângulos, e cada triângulo desse contribui com uma parcela de 180 graus. Então, se espera para esse polígono n menos 2 vezes 180 graus, que a soma dos seus ângulos internos resulta em isso aí. Para o caso de ângulos externos, aí eu uso este resultado e mais a relação que existe entre ângulos internos e externos, chegando a uma expressão bem parecida. Muda apenas o sinal. Agora, onde era n menos 2, fica n mais 2. Tá claro para vocês? Pois bem, então, quando um levantamento topográfico resultar na medição de ângulos externos, e quando isso acontece, gente, quando eu tenho o caminhamento da poligonal sendo em sentido, tendo o mesmo sentido da graduação do equipamento, ou seja, se o caminhamento que eu escolho para percorrer os vértices da minha poligonal é o caminhamento horário e estou trabalhando com um equipamento de graduação também horário, os ângulos medidos são externos. Quando há uma divergência, caminhamento horário mais graduação anti-horária ou caminhamento anti-horário mais graduação horária, os ângulos medidos resultam em interno. Pois bem, no caso do levantamento que resulte a medição de ângulos externos, sei que o erro desse levantamento vai ser a somatória daqueles ângulos externos menos quantidade de vértices daquela poligonal mais 2 vezes 180. Esse exemplo aqui trata da aplicação do cálculo do erro angular, cálculo de fechamento de erro angular para levantamento feito com ângulos externos. Observem que eu mantive a mesma poligonal e o mesmo caminhamento, todavia eu mudei o sentido de graduação do limbo do equipamento, ou seja, agora os ângulos estão sendo medidos no sentido anti-horário. Isso confirma o que eu falei com vocês. Quando há convergência entre caminhamento da poligonal e graduação do equipamento, resulta a medição de ângulos externos. Então fica para vocês essa atividade de calcular qual é o erro de fechamento angular dessa poligonal aqui. A fórmula é essa, pelas razões que a gente demonstrou anteriormente. Erro de fechamento angular, somatório dos ângulos internos, dos ângulos externos, menos n mais 2 vezes 180.